Desde a última década, a carreira da Madonna tem sido bastante discutida, mas não pelas polêmicas que ela causava, como costumava ser nas décadas de 80 e 90. As discussões que têm surgido quando o assunto é Madonna são: Madonna tá velha demais pra isso? Madonna tá velha demais pra aquilo? Madonna ainda consegue fazer sucesso? No ano passado, aos 61 anos de idade, a Madonna lançou seu 14º disco, Madame X. Depois de uma série de discos menos experimentais e mais focados em repetir o que estava em alta no momento, Madame X acabou sendo seu disco mais bem criticado e mais artístico em anos. Junto com o disco veio uma turnê, a Madame X Tour, e pela primeira vez desde o início da carreira ela abandonou os grandes estádios e decidiu fazer as suas apresentações em pequenos teatros, com capacidade de plateia infinitamente inferior comparado aos grandes estádios em que ela se apresentava. Nas últimas semanas, a turnê acabou virando notícia, mas não por uma questão positiva, e sim por uma questão negativa. A Madonna teve que cancelar uma série de shows, alguns deles inclusive em cima da hora. A cantora e a equipe alegam que os cancelamentos aconteceram porque ela sofreu uma lesão no joelho, o que tem impedido que ela realize toda a sua agenda. Mas também rolam teorias da conspiração de que esse não seria o único motivo. Na internet é fácil encontrar pessoas defendendo a ideia de que, além da lesão no joelho, a Madonna estaria insatisfeita com o público dos seus shows, que não estariam lotando os teatros. Com tudo isso fica a pergunta: tá na hora da Madonna parar? Dia desses, eu tava rolando a minha timeline do Facebook quando eu acabei assistindo uma entrevista da Madonna que eu nunca tinha visto antes. Na ocasião, a Madonna estava sendo entrevistada por conta da polêmica do clipe de Justify My Love. Para quem não sabe, em 1990, a Madonna lançou o disco The Immaculate Collection, uma coleção com alguns hits e 2 músicas inéditas, entre elas Justify My Love, que se tornou single e ganhou clipe. No vídeo, a Madonna passeia em um hotel enquanto observa diversas pessoas simulando situações sexuais com toques de sadomasoquismo. Isso tudo não seria nada perto do que estava por vir em 1992, quando a Madonna lançaria o disco Erótica e o livro Sex. Essa, aliás, é provavelmente a minha era preferida da Madonna. Mesmo assim, esse vídeo foi o suficiente para que a MTV decidisse não exibir o clipe na sua programação. E o motivo não foi nenhuma cena específica, como a própria Madonna cita na entrevista, mas sim pela atmosfera sexual do clipe. Em uma época em que o acesso à internet não era como é hoje e o YouTube nem existia, a MTV exibir ou não um clipe determinava diretamente o sucesso ou o fracasso do mesmo. Mas a tentativa de boicote não deu certo com a Madonna. Com a proibição do vídeo, ela acabou tendo a ideia de lançar o clipe em VHS. Foi a primeira vez na história que um clipe foi lançado dessa maneira e foi um sucesso. Foram vendidas milhões de cópias e a fita é até hoje uma das mais vendidas da história. Mas, voltando para a entrevista, como eu disse, foi uma entrevista ao vivo, exibida no jornal Nightline do canal ABC em horário nobre para toda a televisão americana. Mesmo sem eu conhecer, dá pra perceber que o apresentador é um cara nitidamente conservador e ele, a todo momento, se posiciona contra a postura da Madonna no videoclipe de Justify My Love, assim como insinua e contra toda a sua postura ao longo da carreira. A todo momento ele se opõe e rebate as respostas da Madonna, no que chega perto de parecer uma discussão de família e não uma entrevista. Mas o que mais me chamou a atenção nisso tudo é que a Madonna, uma cantora, na época com 32 anos, dobra esse jornalista no meio e deixa ele totalmente sem argumento. Ela defende as suas ideias e as suas visões artísticas de uma forma que, na minha opinião, poucos artistas conseguiriam fazer, mesmo em uma situação menos tensa que essa. Ela questiona a decisão da MTV de censurar seu clipe e aponta uma censura seletiva. Segundo ela, a MTV estava censurando seu clipe por ter uma atmosfera sexual, mas ao mesmo tempo estava exibindo a todo momento clipes com imagens de violência e de mulheres sendo denegridas, e inclusive ela cita exemplos.
Ela concorda que seu vídeo talvez não fosse apropriado para ser exibido a qualquer hora do dia, mas propõe que ao invés da censura, o canal se esforçasse para criar uma faixa de horário, onde vídeos com determinados temas delicados pudessem ser exibidos. Uma faixa de horário em que o canal orientaria os pais a não permitirem que os seus filhos assistissem, caso essa fosse a vontade dos pais. Quando ela é perguntada pelo jornalista sobre o impacto que ela poderia causar em crianças de 10 anos, que deveria ser a idade de boa parte do público da MTV na época, a Madonna responde que acredita que o impacto seria positivo, porque mostraria para esses pré-adolescentes uma realidade do mundo. Pessoas fazem sexo consensual e realizam fantasias. E segundo ela, isso geraria um debate entre pais e filhos, o que abriria espaço para que os pais pudessem conversar com seus filhos sobre sexualidade. Nesse momento, o jornalista se irrita. Ele diz que a família americana não precisa que a Madonna abra espaço para eles abordarem o assunto sexo, pois os pais já estão fazendo isso, e afirma que a cantora leva a carreira de uma maneira irresponsável, sem se preocupar em passar uma mensagem positiva com a carreira. E essa foi só mais uma deixa para Madonna dar um show. Ela contesta e diz que os pais americanos não estão abordando o assunto sexo com seus filhos não, e a prova disso é o número elevado de adolescentes americanas engravidando e o aumento do número de jovens infectados pelo vírus do HIV. A Madonna ainda apresenta o dado de que naquela época a TV americana proibia propaganda sobre anticoncepcionais e preservativo, e conta que ela, no encarte dos seus discos, por diversas vezes colocou informações sobre esse assunto, o que é verdade. E para fechar, ela ainda afirma que a sua responsabilidade como cantora é pregar que as pessoas sejam elas mesmas. E quando perguntada sobre o que não faria em um clipe, ela diz que jamais faria um clipe com violência gratuita ou com pessoas sendo denegridas. Se eu tivesse que escolher um único vídeo para mostrar para alguém explicando quem é a Madonna, eu acho que eu não escolheria nenhum dos seus clipes nem nenhum dos seus shows. Eu escolheria essa entrevista. Essa é a Madonna, uma artista provocativa, inteligente, com propósito, forte, determinada e disposta a provocar reflexão em qualquer pessoa que tenha acesso à sua arte. Hoje em dia, levando uma carreira menos polêmica, até mesmo eu que sou fã, tinha me esquecido um pouco dessa fase da carreira dela, e assistir esse vídeo foi arrepiante e me fez lembrar o poder dessa mulher. Eu lembro que em 2014, quando a Madonna sofreu aquela queda durante a apresentação no Brit Awards, um site brasileiro, que eu não vou lembrar qual era para eu poder dar os créditos, desculpa, ele fez uma matéria criticando todas as pessoas que estavam tirando sarro daquele tombo. Afinal de contas, foi uma queda feia que poderia ter machucado de verdade. Muitas das pessoas que estavam zoando a queda diziam que tinha acontecido por conta da idade da Madonna, ignorando que visivelmente o acidente não tinha nada a ver com a idade. E também sobre isso, essa matéria dizia que os fãs de qualquer artista pop feminina da atualidade deveriam agradecer a Madonna toda vez que ela subisse no palco, porque se amanhã qualquer cantora atual puder subir no palco e performar, muito disso é graças a Madonna e o caminho que ela vem abrindo. O ageísmo, ele é um termo que é usado para descrever o preconceito com pessoas mais velhas. E ele vem perseguindo a Madonna já há algum tempo. Inclusive, se você pesquisar ageísmo no Google, vai aparecer uma foto da Madonna. Em 2015, a BBC Radio, uma das rádios internacionais mais importantes, admitiu que não tocava as novas músicas da Madonna porque ela estaria velha demais para o público ouvinte de música pop. E mesmo que a gente não tivesse esse fato para sustentar essa questão, a gente sabe que existe sim um preconceito das pessoas mais jovens em relação aos artistas mais velhos, o que é uma pena. Eu lembro que eu conheci o trabalho da Madonna mais a fundo quando eu tinha 10 anos e me apaixonei pela Britney Spears. Em todas as matérias que eu lia sobre a Britney, eu via comparações entre ela e a Madonna. E foi aí que eu me interessei para saber um pouco mais sobre a Madonna, conheci a carreira dela e virei tão fã dela quanto eu sou da Britney. Em 2008, eu tive a felicidade de assistir um show da Madonna em uma das apresentações que ela fez da Stick and Sweet em São Paulo. Naquele ano, a Madonna estava completando 50 anos, o que foi manchete em todo o mundo. E eu me lembro que um dos assuntos das conversas dos fãs na fila era como seriam os shows da Madonna a partir daí. Eu lembro que alguns apostavam que a Madonna seguiria para uma linha mais rockstar, deixando um pouco de lado as coreografias e se concentrando mais em cantar e tocar instrumentos.
Desde 2008, a Madonna já fez outras 3 turnês. Em todas elas tem sim um momento em que ela dá uma pausa e canta tocando guitarra, violão ou algum outro instrumento, mas em nenhuma dessas turnês ela deixou de lado as coreografias elaboradas e o seu desempenho físico sempre é um dos pontos que chama a atenção em seus shows. Essa lesão que ela sofreu no joelho é compreensiva, não só por uma questão da idade, mas porque ela é uma dançarina, uma atleta, e eles estão sujeitos a esse tipo de lesão. A Madonna tem que parar, a nossa sociedade sim é que tem que parar. Parar de achar que um número define o que uma pessoa é ou deixa de ser, o que uma pessoa deveria ter feito ou não deveria ter feito, o que uma pessoa pode ou não pode fazer. Se hoje as artistas do pop podem fazer um videoclipe com uma atmosfera sexual, com cenas sensuais, é graças a toda essa polêmica gerada pelo clipe de Justify My Love. Se hoje as cantoras podem performar com roupas curtas e fazer coreografias ousadas, muito disso é graças às performances que a Madonna fez nas turnês a vida toda. Se amanhã as artistas que hoje têm 20 e tantos anos vão poder subir no palco e fazer o que tiver vontade, mesmo tendo 60 anos de idade, muito disso é graças a Madonna. E isso deveria ser valorizado, e os fãs de música deveriam querer que a carreira da Madonna fosse eterna. Em um dos shows da Madame X Tour, já depois da lesão do joelho, durante uma conversa com a plateia, a Madonna disse, abre aspas, eu nunca vou parar, fecha aspas. E se não tinha ficado claro, tá aí a resposta da pergunta do vídeo. A Madonna não vai e não deve parar.